Quando eu entro no seu Media Kit, eu quero ver a segunda página do seu Media Kit? Lembra, olha com os olhos do cliente. Se eu entro no seu Media Kit, eu sinto vontade de ver a segunda página do seu Media Kit? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Aqui nós discutimos as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, os palestrantes corporativos. E quem sou eu? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema do nosso PMP de hoje são 3 coisas que você pode fazer imediatamente para fechar mais palestras com empresas. Então, se você quer fechar mais palestras com empresas, se você quer fechar mais palestras, tá? Se você quer faturar mais com palestras, se você já não está com a sua agenda lotada de palestras, cara, eu sugiro fortemente que você assista esse nosso podcast até o final. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. E eu tenho uma outra forte sugestão para você também que está assistindo essa nossa live gravada ou ao vivo pelo Instagram, ou também você que está assistindo esse podcast só pelo áudio aí no Spotify. Eu estou aqui transmitindo esse nosso podcast também pelo YouTube. Então, se você gosta de ver apresentações, se você gosta de fazer anotações enquanto você está aprendendo alguma coisa, eu sugiro fortemente que você assista esse podcast gravado aqui no YouTube, porque eu estou compartilhando slides aqui no YouTube. Inclusive, deixa eu colocar aqui o slide da nossa live, do nosso podcast de hoje. 3 coisas que você pode fazer imediatamente para fechar mais palestras com empresas. E para começar, eu já quero começar fazendo uma afirmação aqui para você. Que afirmação é essa? É o seguinte, é necessário que você tenha sob controle a sua carreira. É necessário fazer o que está dentro do seu controle, gente. E isso parece meio óbvio, parece meio batido eu falar isso para você, mas não é, definitivamente não é, porque se fosse batido, se fosse óbvio, todo mundo fazia. E eu, que estou conversando todos os dias com palestrantes e com empresas, posso te afirmar com toda certeza que a maioria dos palestrantes não fazem isso. Eles não tomam o controle da carreira deles. Ao contrário, eles delegam a carreira deles. E eu entendo, eu compreendo isso. Sabe por que eu compreendo? E talvez isso tenha acontecido com você também. É o seguinte, eu percebo que muitos palestrantes, eles começam a dar palestras de forma meio que ocasional. Sabe? Eles não estão ali no início da carreira com plena consciência de que palestras é uma profissão e eles vão ser palestrantes a partir de hoje. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Para você entender melhor o que eu estou falando. Eu já fiz podcast, já conversei com vários palestrantes e, por exemplo, já vi vários palestrantes que, antes de ser um palestrante de fato, ele fazia apresentações na empresa que ele era contratado, na empresa que ele trabalhava, CLT, tá? Ele fazia apresentações para o time dele lá. Ou então ele era contratado pela empresa dele para ir fazer palestras para times externos, para sedes daquela empresa, ou para clientes daquela empresa. Entende? Eu não sei se esse é o seu caso. Eu também conheço outras pessoas que são palestrantes hoje, mas não eram palestrantes lá no passado e começaram a ter noção dessa possibilidade de palestrar a partir do momento que eles começaram a ser convidados para falar sobre um assunto, sei lá, em um evento de, sei lá, uma escola, por exemplo. E ali, depois de passar tudo que ele acredita ali em cima do palco, quando ele desce do palco, as pessoas falam, nossa, você tocou aqui dentro. Você fez virar chaves aqui na minha cabeça, cair fichas, porque você não se torna um palestrante. Olha só. Olha, eu quero que você veja esse clique de consciência. O momento que a consciência de que há uma possibilidade de ser um palestrante acontece. Você vê que não é algo
planejado, é algo que acontece ocasional. Também tem um terceiro tipo de palestrante, que é o palestrante que ele desperta interesse. Eu sempre falo que o centro do mercado de palestras é o interesse. Você precisa despertar interesse nas pessoas para, consequentemente, dar mais palestras, tá? E acontece muitas vezes, inclusive aconteceu com um aluno nosso, do nosso treinamento MBA do palestrante, o Leonardo Boneto, que tem um canal com mais de 100 mil inscritos. Olha só, o canal do Léo tem mais de 100 mil inscritos. E ele compartilha dicas de como fazer apresentações incríveis pelo PowerPoint. Por ele compartilhar informação que ajuda muita gente, que desperta interesse de muitas pessoas, ele ocasionalmente é convidado para dar palestras. E olha só, a tomada de consciência dele, o despertar de consciência de que é possível que ele seja um palestrante, aconteceu por ele estar despertando interesse de outras pessoas. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque eu entendo que muitos palestrantes não tomam as rédeas da carreira dele. Eles delegam o sucesso da carreira deles porque o começo deles aconteceu de forma ocasional. Mas eu quero trazer uma coisa aqui à sua consciência, eu quero que você esteja 100% presente para isso a partir de hoje, tá? É necessário que você tenha isso tatuado na sua mente a partir de hoje, se você quiser fechar mais palestras com empresas, se você quiser se tornar um palestrante corporativo, se você quiser de fato ser um palestrante profissional. É o seguinte, é necessário que você tenha sob total controle, sobre total domínio a sua carreira. Não delegue a sua carreira. Não delegue a sua carreira. Não acredite que as palestras vão acontecer de forma ocasional. Não acredite que por você estar ali numa agência de palestrantes, você vai ter mais oportunidades de fechar palestras. Porque essas oportunidades só vão chegar até você se você estiver fazendo a sua parte. Se você estiver despertando interesse. Se eu, quando vejo o seu material, seu Media Kit, seu site, sua apresentação, eu ver valor naquilo. Se eu ver valor naquilo, eu vou indicar, no meu caso, né? De novo, se você não me conhece, eu tenho uma agência de palestrantes. Eu atendo aqui gerente de RH, gerente de marketing, Sebrae, escola, universidade. Eu atendo todos esses caras aqui. Então, se eu vejo que o seu material é interessante, que não é só o tema da sua palestra que chama atenção, mas você é uma pessoa que chama atenção, que desperta o meu interesse, aí sim eu vou indicar você para os meus clientes. Se um gerente de RH percebe isso, aí sim ele vai cogitar contratar você para falar com a equipe dele. Entende? Você consegue perceber como o jogo começa aí? Lá no começo da sua carreira, as oportunidades apareceram. Mas se você quiser se tornar um palestrante profissional, não espere as oportunidades aparecerem. Faça as oportunidades acontecerem. Como faz isso? Aumentando a sua percepção de valor, porque a percepção de valor é o que vai chamar interesse nas pessoas, vai despertar interesse nas pessoas. E a partir do momento que as pessoas se interessarem por quem você é, se interessarem pelo que você fala, pelo que você fala, aí sim ela vai pagar para te ouvir. Fechou? Então, esse é o principal motivo do porquê eu acredito, né, que os palestrantes, a maioria dos palestrantes não tomam as rédeas da carreira dele. Eles delegam o sucesso da carreira dele. E eu tenho até um exemplo para te dar sobre isso, tá? Eu acredito que tem muitos palestrantes, como eu já falei, que fazem isso. Eu tenho um exemplo para te dar, mas antes de eu te dar esse exemplo, deixa eu falar para a galera que está aqui no Instagram, assistindo essa live gravada ou ao vivo. Gente, eu estou compartilhando slides no nosso podcast aqui pelo YouTube, o nosso canal Fica Dica Palestrante. Se você quiser ver os slides, corre lá no nosso canal. Não se esquece de se inscrever lá no canal, já que você está lá, aproveita e se inscreve e dá uma olhada lá nos slides. Mas deixa eu falar para você um exemplo de alguém que delega, de um palestrante, um palestrante que delega 100% a carreira dele, ou seja, delega o sucesso da carreira dele. E, de novo, eu acredito que palestrantes que delegam o sucesso da carreira não vão se tornar potencialmente palestrantes corporativos. Porque se você delega, você está esperando oportunidades aparecerem. E, cara, se você espera oportunidades aparecerem, pode ter certeza que a quantidade de palestras que você fecha vai ser muito, muito, muito menor do que um palestrante que faz acontecer. De novo, parece óbvio, mas se fosse óbvio,
todo mundo fazia. Tem muito palestrante que não faz isso, e um exemplo desse tipo de palestrante eu vou te falar agora. Então, por exemplo, tem um palestrante, que eu não vou falar o nome, que vira e mexe, tem algum cliente que pede ele, ou a gente faz uma indicação dele. Ele é um palestrante que já não é um palestrante iniciante, ele é muito experiente, tá? Tem vários anos de carreira aí como palestrante. E ele tem uma assessora, que essa assessora, para falar a verdade com todas as letras, ela enche o saco. Para você ter ideia, quando a assessora liga aqui, a galera não gosta de indicar esse palestrante. Porque quando indica ele, a assessora sempre liga pra gente. E não liga uma vez. Ela liga e 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 liga. E eu não estou exagerando. Isso acontece de verdade. E ela fica toda hora cobrando, e se a gente não fecha aquela palestra ali, ela fica ligando para falar, e aí, indiquem mais o palestrante X, façam mais indicação. Faz tempo que a gente não fecha uma palestra, né? Vocês nem fecham palestra nossa. Toda agência fecha a palestra nossa, menos vocês. Olha isso, olha que chato. Então, primeira coisa, isso é chato pra caramba. Porque ela tá praticamente cobrando a gente como se a gente trabalhasse para ela. Às vezes eu tenho palestrante que faz isso, ou assessora que faz isso, e eu até chego a pensar, caramba, será que eu tô cobrando alguma coisa desse cara? Tô cobrando mensalidade dele para fazer parte do nosso portfólio? Porque se eu tivesse cobrando mensalidade dele, aí sim ele poderia me cobrar resultado, né? Mas não, a gente não cobra. A gente não cobra os palestrantes, a gente não cobra a mensalidade dos palestrantes que fazem parte do nosso banco. Ou seja, não faz sentido a gente receber esse tipo de cobrança. De novo, eu entendo o outro lado. Poxa, deixa eu criar um relacionamento aqui com essa agência para aumentar o número de indicações. Mas você acha que cobrança é o melhor caminho para criar relacionamento? Eu acredito definitivamente que não. E outra coisa, essas ligações repetitivas faz com que o meu time não indique mais esse cara. Porque eles sabem que se indicar, ela vai ficar ligando, ligando, e ligando, e ligando, e ligando. E pior que o palestrante é legal. Então, gente, um parêntese aqui, tá? Muito cuidado na hora de você escolher um assessor. Eu sugiro para todo palestrante que não... Todos os palestrantes que eu tenho oportunidade de conversar, que não tenham assessores, tá? Principalmente quando eles ainda não têm ali um volume grande de solicitações de palestras. Porque é muito delicado você ter um assessor e esse cara precisa estar na mesma sintonia que você, ele precisa acreditar nas mesmas coisas que você, ele precisa ter um conceito de que é um atendimento bem feito, muito similar ao seu, ou até melhor de preferência que o seu, tá? Porque esse cara é o cara que vai abrir ou fechar portas, para que você feche mais ou menos palestras. Então, definitivamente, cuidado na hora de ter um assessor. Esse é um exemplo, um de vários exemplos de palestrantes que ele não tem o controle da carreira dele, ele delega o controle da carreira dele. Ou seja, eu vou atirar aqui para os meus alvos e vou ver quem me retorna oportunidades. Não seja esse tipo de palestrante, seja o tipo de palestrante que tem a sua carreira sob o seu controle, tá bom? E hoje, nosso podcast de hoje vem justamente para falar sobre isso. 3 coisas que você pode fazer imediatamente, a partir do momento que acabar essa nossa live, esse nosso podcast de hoje, para já começar a ter a sua carreira sob o seu controle. Para já começar a despertar interesse, aumentar a sua percepção de valor. Quer saber quais são essas 3 dicas? Então, vem comigo, assiste essa live até o final. Vamos lá para o próximo slide aqui. Por que é importante que você tenha a sua carreira sob o seu controle? Vou trazer aí 3 porquês. Por que é importante tomar as rédeas da sua carreira? Porque se você quiser ser um palestrante profissional, se você quiser viver de palestras, você precisa ter um volume alto de fechamentos. Se você não tiver um volume alto de fechamentos de palestras, você não vai conseguir sobreviver dessa profissão. Porque eu tenho certeza que você tem contas a pagar. Eu tenho certeza que tem pessoas que contam com você. Então, se você está em uma carreira que você consegue fechar uma palestra ou outra, que você fatura baixo ainda pelas palestras que você ministra, eu sempre falo, as empresas pagam em média R$20 mil em uma palestra, em um palestrante.
Então, se você fatura muito, muito, muito menos que isso, com certeza você está fazendo alguma coisa errada. Com certeza tem algum parafuso solto. Então, é importante tomar as rédeas da sua carreira para que você tenha volume de palestras fechadas, para que você possa viver de palestras. E se você está delegando a sua carreira, você não é um palestrante profissional. Se você está esperando que outras pessoas cheguem te trazendo oportunidades para fechar palestras, você não é um palestrante profissional, porque você não vai ter volume de palestras. Olha só, tecnicamente, tá? Eu não estou falando o Lucas acha que você não é um palestrante profissional. Não, tecnicamente, porque você não vai ter um número de palestras, um volume de palestras, automaticamente você não vai ter dinheiro suficiente vindo dessa fonte de renda para sustentar suas contas fixas da sua casa, para sustentar sua família, para pagar os seus boletos. Entende? Então, é necessário que você tome as rédeas da sua carreira, simplesmente porque se você quiser viver de palestras. Agora, se você não quiser viver de palestras, são outros 500, tá? Inclusive, se você não quiser viver de palestras, ou você se você deveria assistir esse nosso podcast, porque eu quero compartilhar informações para palestrantes profissionais aqui nesse nosso podcast, nessas nossas lives, nos nossos vídeos do YouTube, nos nossos vídeos do Instagram, tá bom? Então, só assista essa live se você já for ou se você tiver a intenção de ser um palestrante profissional. Vamos aqui para o nosso próximo tópico do nosso slide. Galera que está assistindo gravado ao vivo aí pelo Instagram, tem os slides aqui na live do YouTube. Próximo ponto é o seguinte. Porque estar no controle da sua carreira faz com que você feche mais palestras. Olha que interessante. Porque estar no controle da sua carreira faz com que você feche mais palestras. Primeira coisa, e aí que eu digo, o palestrante que ele ainda não desperta um alto nível de interesse nos contratantes, o palestrante que ele ainda não tem um alto volume de solicitações de palestras para as palestras dele, um alto volume de fechamento de palestras, eu definitivamente acredito que esse cara ele não precisa ainda ter assessoria. Eu indico que, se esse for o seu caso, você não tenha assessor, porque eu tenho certeza que se você conversar 5 minutinhos aqui com o gerente de RH no telefone e ele estiver precisando de uma necessidade que você consegue atender, você vai fechar aquela palestra, porque você sabe o que você está falando, você tem propriedade sobre o assunto que você domina, ou não? Ou eu estou errado? Agora, um assessor, ele não vai ter essa mesma propriedade que você tem. Isso eu estou dando exemplo telefonema, tá? Mas esse exemplo também se aplica no gerenciamento do seu e-mail marketing. Esse exemplo também se aplica respondendo propostas de clientes, cotações de clientes que entram em contato com você. Esse exemplo também se aplica sobre quais assuntos são importantes você compartilhar no e-mail marketing para criar relacionamento com um possível contratante, porque não é só ficar mandando, vendendo ali por e-mail. Você tem que criar relacionamento também. Você, mais do que ninguém, tem propriedade para entender quais assuntos despertam mais interesse nas pessoas nas suas redes sociais, por exemplo. Entende? Então, por que você tem que estar por que estar sobre ter controle da sua carreira faz com que você feche mais palestras? Basicamente, porque você é a melhor pessoa para entender tudo que desperta mais interesse nas pessoas. De novo, o centro do mercado de palestra é o interesse. Então, você precisa despertar interesse. Você precisa aumentar a percepção de valor que as pessoas veem em você. Lucas, o que é percepção de valor que você está repetindo tanto? Já falei, vou repetir de novo. Percepção de valor é a percepção que o seu cliente, que eu, por exemplo, você quer prospectar uma agência de palestrantes? Eu sou uma agência, tá? Quando você manda aqui um e-mail para mim, quando você entra em contato pelas redes sociais, tá? Não precisa ser nem por e-mail também, pelas redes sociais, que eu entro lá no seu perfil. Quando você me manda o seu Media Kit, quando eu entro no seu site, qual é a percepção que eu tenho sobre você? Qual é a percepção que eu tenho sobre o Emanuel? Qual é a percepção que eu tenho sobre a galera que está aqui assistindo a live no Instagram? Qual é a percepção que eu tenho sobre você? Essa percepção é o que eu chamo de percepção de valor. Se quando eu ver o seu material, nesse momento, eu acreditar que você é mais um palestrante motivacional, é mais um palestrante de vendas,
palestrante de inteligência emocional, palestrante, sei lá, de qual tema você fala, você vai ser tratado como mais um. E quando você é tratado como mais um, eu te coloco aqui no depósito, na minha caixinha mental, no depósito de todos os palestrantes que já entram em contato comigo. Um monte de palestrantes entram em contato com o Lucas, aqui na Motivação Palestras, querendo fazer parte do nosso portfólio, querendo ser indicado para os nossos clientes. Eu acredito que um monte de palestrantes também devem entrar em contato com as agências não, com as empresas, com o gerente de RH, com o gerente de marketing. Então, se você não desperta uma alta percepção de valor, todos esses caras, todos esses stakeholders, né? Todos esses possíveis clientes seus, vai te jogar aqui na caixinha do mais do mesmo. A caixinha do mais do mesmo tem um monte de palestrantes. Se você conhece o método NIC, o método que eu criei, em que eu coloco todos os palestrantes do Brasil em um dos 4 níveis, então se você for um palestrante, você está em um desses 4 níveis, você sabe que o último nível é o nível dos desconhecidos. E o último nível é onde está a massa, onde está a maioria dos palestrantes, onde tem a guerra de preços, onde o mercado de palestras é prostituído, onde mesmo você cobrando barato, as pessoas ainda pedem desconto para você, onde as pessoas só querem fechar com você se for de graça, porque eles falam assim, não, a troca é eu divulgar o seu trabalho. Você já ouviu isso? Então, esse é o discurso típico dos palestrantes que estão no nível do desconhecido. E sabe o que faz você estar no nível do desconhecido? Você despertar um nível muito baixo de percepção de valor. A partir do momento que você desperta um nível alto de percepção de valor, as pessoas vão começar a cogitar te contratar. As agências vão começar a cogitar te indicar, a cogitar te colocar no site delas. Entende? Então, por que estar no controle da sua carreira faz com que você feche mais palestras? Simplesmente porque você começa a despertar mais interesse, a sua percepção de valor aumenta. Você é o melhor para entender qual é o seu melhor, o que é o seu melhor, o que você tem de melhor a oferecer. E a partir do momento que você entende, que você comunica isso, tá? Isso é muito importante. Às vezes algo parece óbvio para você, mas não é óbvio para mim. Não é óbvio para um gerente de RH, não é óbvio para um gerente de marketing. Você precisa comunicar. E simplesmente por estar comunicando isso, que todos os outros palestrantes acham que é óbvio, mas você está comunicando, você vai se tornar diferente de todos os outros palestrantes. Olha só, uma maneira simples, fácil de não se encaixar aqui na minha cabeça como mais um palestrante de motivação, de vendas, de inteligência emocional ou de vários outros tipos de temas que tem aí no mercado. Terceiro tópico de por que é importante você tomar as rédeas, você ter sob controle a sua carreira como palestrante. Se você está aí no Instagram, de novo lembrando que eu estou compartilhando slides aqui no YouTube, canal Fica a Dica Palestrante. Terceiro tópico é, Lucas, e se eu não quiser ter todo esse trabalho, o que vai acontecer? Bom, de novo, eu já disse, esse nosso podcast Mercado de Palestras, o nosso PMP para os mais íntimos, é um podcast para palestrantes profissionais. Você não faz isso, você não quer ter esse trabalho, você quer delegar a sua carreira e fazer palestras quando as oportunidades surgem, você não é um palestrante profissional. E, de novo, você não é um palestrante profissional porque a qualidade da sua palestra não é boa? Não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer é que você não vai ser um palestrante profissional porque você não vai ter volume de palestras. Lucas, mas o Cortella, eu não vejo ele fazendo prospecção. Por que ele é o Cortella? O Cortella ele já tem autoridade para se dar o luxo de sentar e esperar as palestras virem até ele. É exatamente isso que acontece. As palestras vêm até ele, porque o Cortella é o Cortella. Ele já teve uma jornada de 30 anos, como eu falei aí no nosso último PMP, no nosso último podcast. Ele já teve uma jornada para ele elevar a autoridade dele, para aumentar o círculo de impacto, círculo de pessoas, o círculo de networking que conhece ele. Elevar o suficiente a percepção de valor dele para deixar de ser o professor Cortella e se tornar o Cortella. Você é o Cortella? Você já é o X? Se você ainda não for,
Você precisa colocar esforço para que você um dia seja. Tem muito palestrante que acredita que por ele ter uma mensagem incrível, e eu não duvido disso, tá? Todo mundo que está assistindo esse nosso podcast nesse momento, eu tenho certeza absoluta, mas é absoluta, que a qualidade da sua palestra é sensacional. Porque se não fosse, eu duvido que você daria a cara a tapa para subir em cima do palco, que é o medo da maioria. As pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Isso é sério. Já foi feita uma pesquisa e as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Eu duvido que você subiria num palco para falar em público sobre um assunto que você não conhece, sobre algo que você não tem segurança. Então, sim, eu acredito que a sua palestra tem qualidade. Eu acredito que você sabe do que você está falando. Porém, isso não é o suficiente para que você tenha um volume alto de palestras. Isso não é o suficiente para que você desperte interesse, para que você aumente a sua percepção de valor. É necessário que você coloque esforço. E se você não estiver disposto, como eu falei aqui, Lucas, e se eu não quiser ter esse trabalho, o que acontece? Você não vai ter volume de palestras, você não vai despertar interesse, você não vai ser... o gerente de RH, o gerente de marketing, as agentes de palestrantes não vão se atrair por você e, consequentemente, possivelmente, você não vai viver de palestras. Não dá para viver de algo que não te traz renda o suficiente para pagar os seus boletos. Quem dirá para te trazer lucro. Então, de novo, se você não quiser, não assista esse podcast. Vai lá assistir um filme na Netflix. Vai lá dormir até 11 horas, porque ainda são 8h40. Todo mundo que está aqui ao vivo assistindo esse podcast, eu acredito que vocês querem ser palestrantes profissionais. Eu acredito que vocês querem ter um alto volume de solicitações e fechamento de palestras. Se eu tiver certo, deixa aqui nos comentários, clica aí no coraçãozinho, me avisa, porque só se eu tiver maluco aqui, só se eu não tiver sabendo do que eu estou falando, né, gente? Agora, se você quer ter palestra só como mais uma fonte de renda, você que tem o seu trabalho e você vive do seu trabalho e de vez em quando você fecha algumas palestras, beleza. Aí eu falo, tá? Não precisa colocar todo esse esforço que eu estou falando aqui para você, porque você não tem intenção de viver de palestras. Eu estou falando para quem tem intenção de viver de palestras. Então, se você tiver intenção de viver de palestras, você precisa ter a sua carreira sob o seu controle. Se alguém tiver alguma dúvida, vai deixando aí nos comentários que a Nath está aqui ligada e ela vai selecionando aí algumas perguntas para jogar aqui para mim. Alguma pergunta por enquanto? Vamos lá. Finalmente, 3 coisas que você pode fazer imediatamente a partir do momento que acabar essa live, a partir do momento que acabar o nosso PMP de hoje, para fechar mais palestras com empresas. Eu quero te dar 3 dicas. Tem várias coisas que você que você precisa fazer para aumentar o nível de a percepção de valor que os possíveis contratantes vão ver em você. Não são essas 3 coisas que eu vou falar aqui hoje que vão mudar a sua carreira da água para o vinho. Eu quero simplesmente compartilhar 3 coisas que você pode fazer a partir de hoje, imediatamente, tá? Mas, definitivamente, essas 3 coisas não vão mudar a sua carreira. É necessário um conjunto de coisas, mas eu quero finalizar esse nosso podcast com 3 coisas que você pode aplicar, colocar em prática. Primeira, o que te faz diferente de qualquer outro palestrante? Vocês podem ver aí, a fotinha que está no slide é a fotinha de quem? É a fotinha de um dos maiores jogadores de basquete do Brasil. Brasileiro, gente. A gente sempre fala de basquete e pensa na América, em americano, Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, né? Então, a gente tem um Jordan brasileiro, é o Oscar. Inclusive, o Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, era fã do Oscar. Esse cara aqui, por que eu coloquei a foto dele? Dá uma olhada, se você está assistindo essa nossa live pelo YouTube e vendo os slides. Dá uma olhada. O Oscar está vestido ali com uniforme de jogador de basquete? De jeito nenhum. Mas a fotinha dele, você está vendo que ele está segurando a bola de basquete, né? Porque aquilo caracteriza o que faz ele diferente de qualquer outro palestrante. Ah, Lucas, mas esse exemplo do Oscar é injusto, pô. O Oscar é um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. O que eu faço no meu caso?
E aí eu quero trazer para um mercado que tem muita oferta, para um tema de palestra, aliás, que tem muita oferta: motivação. O mercado de palestra motivacional. Aqui, cara, se você definitivamente não souber o que te faz diferente de qualquer outro palestrante, essa é a primeira dica, tá? De novo, a primeira dica do que você pode fazer imediatamente a partir de hoje para fechar mais palestras com empresas é entender o que te faz diferente de qualquer outro palestrante. E se você está em um tema em que tem muita oferta como motivação, você precisa saber essa resposta, você precisa saber responder isso. Porque essa resposta é o que vai fazer com que o cliente, seu possível cliente, não te encaixe aqui na caixinha mental dele dos palestrantes mais do mesmo, dos palestrantes iguais, dos palestrantes que possivelmente ele nem vai lembrar quando ele estiver cogitando contratar um palestrante para o evento dele. Então, o que te faz diferente de qualquer outro palestrante? Você descobriu isso? Beleza. Compartilha isso visualmente por meio das suas fotos. Compartilha isso por meio de textos curtos, porque as pessoas que não te conhecem não vão querer ler uma matéria de jornal, uma matéria de revista. Tem palestrantes que escrevem um textão lá, explicando quem ele é. Não, se eu não te conheço, eu não tenho interesse em você. Então, eu não vou ficar lendo uma página inteira sobre você. Compartilha o que te faz diferente de qualquer outro palestrante em um parágrafo. Aquilo, se for forte o suficiente, se isso que te faz diferente for forte o suficiente, vai despertar meu interesse. De novo, o centro do mercado de palestras é o interesse. A partir do momento que você desperta interesse, as pessoas virão atrás de você. Entendeu? Essa é uma forma de despertar interesse. Comunicar o que te faz diferente de qualquer outro tipo de palestrante. O que me faz, te dando um exemplo prático, o que faz o Lucas diferente de qualquer outro cara que dá dicas para palestrantes? O que faz o Lucas diferente de qualquer outro, sei lá, outro treinador de palestrantes, vamos falar assim? Eu não falo sobre como você dá uma palestra melhor. Eu falo sobre como você vender a sua palestra melhor. E quem é você, Lucas, para mim falar como vender a minha palestra melhor? Sou simplesmente um contratante de palestras. Sou um cara que fala com palestrantes todos os dias. Sou um cara que vejo erros de palestrantes todos os dias. Sou um cara que vejo acertos de palestrantes todos os dias. Sou um cara que falo com os palestrantes mais famosos do mercado de palestras. Bernardinho, Cortella, Geraldo Rufino, Rick Chester, Roberto Justus. Eu falo com esses caras por e-mail quase que toda semana, porque toda semana tem alguém procurando por palestras deles. Você quer ter o conhecimento de alguém que fala com clientes, que fala com palestrantes, que ouve dos clientes o que eles não gostaram, o que eles gostaram de alguns palestrantes e não gostaram de outros palestrantes? Então, é isso o que eu tenho para te oferecer. Isso é interessante para você? Você viu o que me faz diferente de qualquer outra pessoa que dá dicas para palestrantes? Então, o que te faz diferente de qualquer outro palestrante que fala sobre os mesmos temas que você fala? É necessário que você tenha isso na ponta da sua língua e que você comunique isso. Agora eu quero fazer um link com algo que eu falei no começo do nosso podcast. Você percebe que se você não tem a sua carreira sob o seu controle, se você delega a sua carreira, a agência, por exemplo, vamos supor que o Emanuel falou assim, a Janis mandou a última mensagem aqui no YouTube. A Janis falou o seguinte: Lucas, me coloca aí no seu portfólio, quero ser uma palestrante da Motive. Beleza, Janis, coloquei você aqui no meu site. O Lucas não sabe o que a Janis fala. A Janis é uma palestrante de inteligência emocional. Eu não sei sobre o que a Janis fala. Quer dizer, aliás, eu sei sobre o que ela fala, o tema que ela fala é inteligência emocional, mas eu não sei o que faz a Janis diferente de qualquer outro palestrante de inteligência emocional. Você está vendo que quando você delega a sua carreira, você está perdendo força na percepção de valor? Porque quem vai estar comunicando a sua percepção de valor é outra pessoa, não é você. E quem é a melhor pessoa para comunicar isso é você. Entende? Então, cabe aqui, no fundo, no seu eu, o que te faz diferente de qualquer outro palestrante, comunique isso em todos os seus pontos de contato, em todas as suas fotos, em todos os seus textos. Segunda dica do que você pode fazer imediatamente para fechar mais palestras com empresas. Comunique isso no seu Media Kit. Eu acabei de falar, né? Então, comunique isso no seu Media Kit. E por que especificamente no seu Media Kit?
Porque o seu Media Kit é um material que ele foi feito, ele foi criado para captar a atenção das pessoas. Quando você passa na frente de uma banca de jornal e tem um jornal lá vendendo, a primeira coisa que chama a sua atenção é o quê? É a foto do jornal. A segunda coisa é a manchete do jornal. A terceira coisa é o texto. E aí sim, depois de ter a atenção despertada pela foto, depois de ter o interesse despertado pela manchete, aí sim você vai querer ler o texto. Há um movimento parecido também na sua captação, na sua prospecção de um cliente. O que chama a atenção de uma pessoa é o seu Media Kit. O Media Kit é a porta de entrada, a sua porta de entrada para dentro de uma empresa. É a sua porta de entrada para dentro de uma agência. E o seu Media Kit, se o seu Media Kit te comunica como um palestrante, lembra da caixinha mental do palestrante mais do mesmo, né? A gente viu no último podcast sobre o palestrante commodity. Então, se o seu Media Kit te coloca aqui na minha caixinha mental do palestrante mais do mesmo, se eu te vejo como um palestrante commodity, eu não vou querer saber mais sobre você. Possivelmente eu nem vou ver as outras páginas do seu Media Kit, possivelmente eu nem vou ler nada do que você escreveu lá no seu Media Kit. Então, primeiro, você precisa saber o que te faz diferente de qualquer outro tipo de palestrante, como a gente está vendo aqui no nosso slide do nosso podcast pelo YouTube. Fica a dica palestrante, o nosso canal, caso você não esteja no YouTube, tá? Então, se você já sabe o que te faz diferente de qualquer outro palestrante que fala sobre os temas que você fala, você precisa comunicar isso de uma maneira muito forte por meio de textos curtos e por meio de fotos incríveis no seu Media Kit. E aí entra a nossa terceira dica para que você pode fazer imediatamente para aumentar a sua chance de fechar mais palestras com empresas, que é use o seu Media Kit para abrir loopings. Então, você que está vendo aí os slides, você está vendo que... Olha só, olha que interessante, tá? Eu quero que você entenda o processo do que eu vou te explicar agora. Primeiro, eu coloquei uma foto e uma dica. Segundo, eu coloquei uma outra dica e uma outra foto, tá? A foto do Max Geringer, um palestrante muito solicitado pelas empresas também. Só que esses dois caras, o Oscar e o Max Geringer, aqui no nosso slide, estão preto e branco. Agora, o terceiro cara que está aqui, ele está com a foto colorida. Quem desses caras chama mais atenção? Quando você bate o olho nesse slide aqui, qual foto está atraindo, está quase que puxando o seu olho? É óbvio, é a foto colorida. Então, olha aqui, uma técnica para despertar a atenção, tá? Mas essa não é a dica que eu quero te passar, eu quero só que você entenda o processo mental, porque, olha só, esse terceiro cara, não sei se você conhece ele é o Matheus Ceará. E o Matheus Ceará, se você conhece, você sabe que ele é um comediante. Você sabe que ele faz stand-up. Só que ele não faz só stand-up. Ele também dá palestras. O Matheus Ceará, ele também dá palestras. E quando eu coloco, por exemplo, se eu fosse fazer hoje o Media Kit do Matheus Ceará, eu ia colocar fotos do Matheus Ceará vestido de comediante e também colocaria fotos do Matheus Ceará em cima do palco com a percepção clara de que ele está dando uma palestra. Porque eu quero abrir loopings mentais na cabeça das pessoas que estão vendo esse material. A gente falou no último podcast, você precisa criar materiais, você precisa criar ações pensando no comportamento da pessoa que vai receber aquele material. Ou seja, se você faz um Media Kit, você tem que criar esse Media Kit pensando na pessoa que vai abrir esse Media Kit. E não pensando em falar quem você é. Vamos tirar aqui o nosso egoísmo, entre aspas, do nosso Media Kit e vamos pensar totalmente na pessoa que está olhando, que está abrindo aquele Media Kit. Se eu estou olhando para aquele Media Kit, como eu poderia despertar interesse daquela pessoa? Primeiro, por meio de uma foto incrível. Segundo, compartilhando ali por meio de textos curtos, como a gente já falou, que me faz diferente de qualquer outro tipo de palestrante. E como eu mantenho a atenção desse cara? Porque é necessário que eu mantenha a atenção dele, para pelo menos criar um relacionamento com ele. Então, eu posso abrir loopings no meu Media Kit para carregar esse cara do meu Media Kit para o meu site. Só que esse cara ele só vai abrir o meu site, só vai sair do meu Media Kit para ir para o meu site. Gente, isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Presta atenção.
Eu acabei de falar que a maioria dos palestrantes não tem nenhum Media Kit aberto pelas empresas. A maioria dos palestrantes que entram em contato comigo mandando Media Kit, eu abro o Media Kit, eu vejo lá, tem muito material chato, tem muito texto. Eu nem conheço o cara, eu não estou interessado pelo cara, ou seja, eu não vou ler o textão dele. Eu só rolo aqui o Media Kit dele e fecho. Eu não leio, porque aquilo não chamou atenção. Então, isso é o movimento, isso é o que acontece com a maioria dos palestrantes. A partir do momento que você põe em prática essas 3 dicas que eu estou te passando aqui, você aumenta a possibilidade das pessoas lerem o seu Media Kit, simplesmente porque você está aumentando a sua percepção de valor. E se você, além de aumentar a sua percepção de valor, ainda consegue abrir loopings para carregar esse cara, olha como você está sendo um mestre. Além de fazer esse cara se interessar, achar interessante o seu Media Kit, ler o que está escrito no seu Media Kit, você está carregando ele para outro ponto de contato. Você não está sendo diferente só por simplesmente o cara ter lido o seu Media Kit. Você está sendo diferente porque você está mais tempo. Ele está dedicando mais tempo para você. E o tempo do gerente de RH é precioso. Lembra, esse cara ele não foi contratado na empresa dele só para contratar palestrantes. Ele está ali para fazer demissões, ele está ali para fazer contratações, ele está ali para fazer treinamentos, ele está ali para cuidar do bom ambiente daquela empresa. Ele tem várias metas, ele tem uma vida. E palestra é uma das várias tarefas que ele tem para fazer ali na empresa dele. A contratação de uma palestra é apenas uma de todas aquelas tarefas. Então, se você consegue aumentar a quantidade de tempo que aquele cara dedica para você, consequentemente, você aumenta a chance de ser lembrado por ele depois. Porque entre todos os outros palestrantes, você foi um dos únicos que despertou tanta atenção dele, a ponto dele sair do seu Media Kit e entrar no seu site. Mas para que você consiga fazer isso, por isso que eu disse, essas 3 dicas não é o suficiente para que você mude a sua carreira do dia para a noite. Porque para fazer isso é necessário que você aplique gatilhos mentais, por exemplo, no seu Media Kit, para que você use o gatilho mental da história, por exemplo. O gatilho mental da história vai conduzir esse cara até um momento em que você desperta muita curiosidade e aí você finaliza a história ali. Igual o pessoal do La Casa de Papel faz com a gente na Netflix. A gente está lá assistindo La Casa de Papel, o professor está lá fugindo na floresta, ele está lá indo salvar a esposa dele, que vai ser capturada ali pela polícia, de repente, pá! Ele ouve um tiro. Bum! O episódio acaba. A gente não sabe se a esposa do professor morreu. A gente não sabe o que vai acontecer. Me diz, dá para dormir depois de um episódio desse? Não dá para ir dormir depois de um episódio desse. E a gente fica ali maratonando, quando vai ver, já são 3 horas da manhã, a gente precisa trabalhar no outro dia. E os filhos da mãe conseguiram prender a gente. Seja um filho da mãe que prende o gerente de RH no seu Media Kit. Seja o filho da mãe que faz o gerente de RH sair do seu Media Kit para ir para o seu site, para ir para suas redes sociais. Faça ele maratonar os seus pontos de contato. Entende? Essas são apenas 3 dicas que você pode colocar em prática a partir de hoje, tá? A partir do momento que acabar essa live, para poder compartilhar aí, para poder aumentar, aliás, o número de palestras que você número de cotações que você recebe por empresas, porque você vai despertar a atenção das empresas, você vai aumentar a sua percepção de valor, você vai aumentar as possibilidades de fechar mais palestras e tudo simplesmente porque você está tomando as rédeas da sua carreira, você não está mais delegando. Lembre-se, palestrante que delega não é palestrante profissional, simplesmente porque o possível volume de palestras que ele vai fechar não vai pagar as contas dele. Gente, deixa eu ver, tem um comentário aqui do Emanuel. O diferencial, então, pode ser a abertura do Media Kit, como um gatilho de curiosidade, uma frase que te diferencia e tem tudo a ver com a história de vida do palestrante? Olha só, esse nosso podcast de hoje não é sobre Media Kit, mas eu vou responder essa pergunta aqui do Manuel. Cara, sobre o Media Kit, eu sempre sugiro que a primeira página do seu Media Kit, por isso que eu digo, essa primeira dica que eu passei aqui nesse nosso podcast, o que te faz diferente de qualquer outro palestrante, é super importante, porque é ela que vai conduzir todos os seus materiais, todos os seus pontos de contato, tá? Então, eu sempre digo que a primeira página de um Media Kit de um palestrante precisa ser simplesmente sua foto com seu nome. Sua foto com seu nome. Lucas, mas isso não parece interessante? Exatamente.
não vai ser interessante se você não souber o que te faz diferente de qualquer outro palestrante. Por exemplo, tem um aluno do nosso treinamento, o MBA do palestrante, que ele simplesmente era um coach. Ele era um palestrante motivacional, ele falava isso, eu sou um palestrante de liderança, sou um palestrante motivacional. Eu falei, não, cara, você precisa encontrar o seu posicionamento. E ali, fazendo um dos presentes que eu dei para a galera da última turma do MBA foi fazer uma consultoria de 1 hora individual com cada um. E eu fiz essa consultoria com ele e durante essa 1 hora a gente conseguiu descobrir, o cara ficou emocionado ali na nossa consultoria, para vocês terem noção do poder que tem isso, gente. É muito poderoso você encontrar o seu posicionamento. Ele ficou emocionado porque a gente conseguiu colocar a história dele dentro da promessa do que ele entrega nas palestras dele. Então ele é um cara que ele virou a câmera ali na hora da nossa conversa e mostrou os bonecos que ele tem em cima da mesa de trabalho dele. Por quê? Porque ele sempre gostou de super-heróis, ele sempre gostou de ajudar as pessoas porque ele queria ser um super-herói, assim como aquele bonequinho do Goku que ele tinha na mesa dele, assim como aquele bonequinho do Batman que ele tinha na mesa dele. E o cara, ele tem uma história de vida ferrada. Ele já trabalhou em canavial, ele já trabalhou em eu não sei como é que chama, mas coisa de carvão lá, entende? Ele já passou fome, entendeu? Eu não sei, tem algumas coisas muito interessantes assim na vida dele que ele poderia falar simplesmente, eu já passei fome e eu quero mostrar a minha história de vida. Nada a ver. Tem muitas outras pessoas que já passaram fome, infelizmente, e hoje são palestrantes. Tem muita gente falando sobre isso. Agora procure dentro de você o que te faz diferente de qualquer outro palestrante. E adivinha o que a gente usou? A gente usou os bonecos. Os bonecos que tocam ele de uma forma tão forte que é um dos motivos dele ser o palestrante. Adivinha como ficou o posicionamento dele? Eu transformo pessoas comuns em super-heróis, ajudando as pessoas a encontrar o máximo potencial que existe dentro delas. Olha que interessante, eu transformo pessoas comuns em super-heróis, ajudando elas a descobrir o máximo potencial que existe dentro delas. Me fala, se eu tenho um palestrante, que é um palestrante motivacional, um palestrante de liderança, e ele manda o Media Kit dele para mim, falando das palestras de liderança dele, e eu tenho outro palestrante que manda o Media Kit dele, e de cara, pá, tá lá uma foto dele, escrito assim, eu ajudo pessoas comuns a se transformarem em super-heróis, descobrindo o poder individual, superpoder individual que cada uma delas tem. Isso, no mínimo, chama a minha atenção. Isso, no mínimo, vai fazer eu querer ver a segunda página do Media Kit dele. Quando eu entro no seu Media Kit, eu quero ver a segunda página do seu Media Kit? Lembra, olha com os olhos do cliente. Se eu entro no seu Media Kit, eu sinto vontade de ver a segunda página do seu Media Kit? Então, Manuel, fica a dica. Gente, esse foi o nosso PMP de hoje, o nosso podcast Mercado de Palestras. Aqui eu te ajudo com táticas e estratégias para te colocar dentro do círculo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Quem sou eu? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e eu te vejo na segunda-feira, às 8 horas, para o nosso próximo PMP. Um abraço e até a próxima.